Fala galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje aqui, mais um vídeo. Vamos falar sobre Mateus 4. Falar com vocês o que Deus me ministrou, o que eu creio que Deus me ministrou através desse capítulo. Então, antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Então vamos nessa. No começo do capítulo 4 de Mateus, a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Olha o que a Bíblia fala. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No versículo 3 fala assim, o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, 3 vezes quando o inimigo tenta a Jesus, ele fala: Está escrito. Então, aqui percebemos que Jesus, ele sabia da palavra, ele conhecia a palavra. E eu e você, se quisermos vencermos o inimigo, temos que saber a palavra, temos que estudar a palavra, temos que passar tempo com a palavra de Deus. Assim como Jesus conseguiu vencer as tentações do inimigo, eu e você também conseguiremos, mas temos que passar tempo com a palavra para a gente entender o que a Bíblia fala sobre nós, o que Jesus pensa sobre nós, quais são as promessas de Deus para as nossas vidas. Mas a gente só vai saber se lermos a palavra de Deus. Eu te incentivo nesse vídeo a você começar a ler a Bíblia. Se você não tem essa rotina, se você não costuma fazer isso, eu te incentivo a você começar a ler a Bíblia. Leia um capítulo por dia, sabe? Em um capítulo Deus pode falar muito com você. Então comece a ler um capítulo por dia, comece por Mateus, que você vai entendendo ali, quando Jesus veio na terra. Lê a Bíblia, gente, é muito bom. Jesus fala conosco tanto para nos abençoar, nos dando promessa, também nos disciplina, porque ele como um pai, qual é o pai que não disciplina seu filho? Se o pai ou a mãe não disciplina seu filho, é porque eles não amam o seu filho. E como Deus nos ama, ele nos disciplina, mas é para o nosso bem. O interessante dessa fala aqui de Satanás é porque aqui podemos entender que o diabo ele conhece da palavra de Deus. Ele conhece mais do que eu e você. Galera, estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho porque eu acabei esquecendo de citar isso no vídeo. Ou seja, essa parte aqui que Satanás vai tentar Jesus é a segunda vez que ele tenta Jesus, E ele fala assim, se Jesus ele realmente é filho de Deus, ele manda Jesus se jogar de um lugar muito alto, sabe? Ele manda Jesus se suicidar, com outras palavras. Ele ainda cita a palavra de Deus, para que Jesus tivesse a ação. Ele fala assim, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ou seja, o diabo estava usando a palavra de Deus para enganar Jesus. E ele pode usar a palavra de Deus para nos enganar. E para que isso não aconteça, devemos entender, aprender, estudar sobre a palavra de Deus. E era isso que eu queria falar. Continue aí com o vídeo. Valeu! Aqui, Jesus responde, a Satanás quando ele fala isso. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, não podemos colocar Deus à prova. A gente sabe que Deus nos protege, Ele cuida de nós, mas vamos supor que está tendo um tiroteio na sua rua e você tem que chegar até a sua casa. É claro que você não vai passar no meio do tiroteio falando: Deus está me protegendo, Ele me guarda, Ele é o Deus que me guarda na saída e na chegada, sabe? Você não deve ter esses pensamentos. Se tem como você se proteger, se tem como você se esconder, faça isso, porque é até Deus te ajudando ali, para você podendo se esconder daquele tiroteio. Não é você dizer: eu vou passar no meio do tiroteio porque Deus está me protegendo. Você está colocando Deus à prova e não podemos fazer isso. Deus fala assim que Ele nos protege, Ele nos guarda, mas Ele também fala para a gente vigiar. E na terceira vez, que o diabo vem tentar Jesus, ele fala assim, Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos no mundo e seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Da mesma forma que Jesus ele resistiu ao diabo, ele conseguiu vencer a Satanás, eu e você temos a missão de submeter a Deus, resistir ao diabo, pois ele fugirá de nós. Como a própria palavra fala, Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de nós. Eu e você devemos submeter a Deus e resistir à tentação, aos banquetes que o diabo nos oferece.
E quando a gente resiste à tentação, submete à vontade de Deus, né? O que Deus manda a gente fazer, nós agradamos o coração dele. E no versículo 16 fala assim, ó: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Essa luz que está falando aqui, está falando sobre Jesus. Mas eu e você somos luz nesse mundo. E nós como luz devemos brilhar nas trevas. Ou seja, devemos pregar a palavra de Deus. Não só com as nossas palavras, mas também com as nossas atitudes. As nossas atitudes contam muito para que as pessoas vejam em nós Jesus Cristo. É como eu ouvi uma frase um dia, que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Ou seja, devemos ter o caráter de Jesus para que quando as pessoas do mundo olhar para nós, veja Jesus em nós. E com isso a gente pode trazer essas pessoas para a salvação, para Jesus Cristo. E no versículo 17 fala assim, ó: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós, como cristãos, temos que ter uma vida diária de arrependimento. Por que, Charles? Temos que ter uma vida diária de arrependimento porque pecamos todo dia, infelizmente, desagradamos o coração de Deus e temos que viver uma vida de arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, ou seja, estamos errando em algo, devemos sempre querer nos arrepender, ou seja, mudar de atitude, ter uma atitude nova, uma atitude que agrade o coração de Deus. E no final do capítulo 4, fala, né, que Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eu quero te falar que para Jesus nada é impossível, ou seja, Ele pode curar todas as doenças, Ele pode curar todas as enfermidades, nada é impossível para Ele. A Bíblia fala, né, que se tiveres fé como um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas com a nossa fé. Ou seja, se você crê que Jesus pode te curar e você ora com fé, quando você orar com fé, creia que Jesus já te curou. Deus quer ver em nós fé e não vitimismo. Não devemos ficar se vitimizando, mas ore com fé e creia que Deus pode te curar, pois você vai ver a sua cura conforme a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like aí e mande essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. E valeu, tamo junto, fica com Deus.